Bom dia, vlog. Diretamente aqui da Pampulha, mas dessa vez com um look diferente. Não vim hoje pra correr com roupa de treino, de academia, nada disso. Vim toda arrumadinha que daqui a pouco a gente tá indo por um churrasco de família. Aí passamos ali, tomamos um café no Verde Mar. Pão de queijo. Gente, comer um pão de queijo depois de ficar quase um mês sem comer foi assim, uau! E o pão de queijo daqui, sinceramente, dispensa comentários de tão maravilhoso que é. Mas vamos lá, tema deste vídeo. Todo mundo começa pela faixa branca. Todo mundo começa pela faixa branca. E permanecer é o ponto mais difícil. E aqui eu vou aproveitar e falar da luta. Aproveitar que o Dani começou, tá na faixa branca do jiu-jitsu. Eu estou ainda no início do Muay Thai. E como é difícil você ser ruim em algo e permanecer ali até você conseguir enxergar algum progresso, algum avanço, alguma mudança, alguma evolução. Mas como aqui tá um vento, tá chegando gente, e a gente não tá com muito tempo, a gente na verdade já tem que ir, eu vou continuar esse assunto com vocês ao longo da semana, mas já para introduzir vocês em todo o tema deste vídeo. Bora! Então sorriam que vocês vão aparecer no vlog.
dia, vlog. Treinei hoje braço, fiz 25 minutos de escada, pesadíssimo. E espera chegar em casa que aí eu converso mesmo com vocês. Bom dia, vlog. Enfim, em casa e vou conversando com vocês enquanto eu faço uma salada de frutas. É o seguinte, eu nunca chego em casa e já vou tomar banho, porque eu chego aqui com o corpo quente ainda, o sangue muito quente ainda. E aí, por isso, eu faço algumas coisinhas antes e depois vou tomar banho. Sei lá, arrumo casa, faço o café do Dan, algumas coisas nesse sentido. E só depois disso que eu vou tomar banho. Porque senão, eu chego, tomo banho, e aí você fica suando depois do banho. É esquisito. Aí eu espero, vou fazendo essas coisas até o sangue esfriar, e aí sim tomar um banho. Eu também não espero muito tempo assim não, porque como eu transpiro muito, você ficar com esse suor secando no corpo não é interessante, né? Então eu dou só um tempinho mesmo e começo. E aí vou retornando ao nosso tema de evolução. Todo mundo começa na faixa branca. Persistência. Primeiro eu preciso que vocês entendam, porque todo mundo fala isso, mas às vezes a gente não coloca na cabeça. Mas todo mundo começa na faixa branca. Todo mundo começa do básico, em qualquer coisa. Você já não começa o primeiro trabalho sabendo de tudo que tem que fazer. Você não é bom naquilo ainda. Você vai ficar, mas ainda não é. Ninguém começa uma luta de jiu-jitsu, de seja o que for, já ali com a faixa preta, por exemplo, no jiu-jitsu. Ninguém começa pela faixa preta, ninguém nasce sabendo das coisas. A gente precisa o quê? Aprender. Aprender ao longo do processo e aperfeiçoar e permanecer ali. A grande dificuldade de quem está começando é continuar, porque é difícil ver alguma evolução. É difícil ver um progresso quando você está no começo. É difícil você falar assim, nossa, eu realmente estou melhor do que eu estava no início, quando você não mudou de faixa, por exemplo. É difícil, você vai sofrendo ali todos os dias, no treino, vamos supor no treino, esquece a faixa aí preta. Você não nasce sabendo treinar, mas você vai aperfeiçoando enquanto você faz. Você vai aprendendo como é o movimento de fato, você vai conseguindo pegar mais peso, você vai aperfeiçoando a cada dia. Ninguém nasce, faz academia 2 dias e já tá com shape. Não é assim que funciona. Precisa de um treino, precisa de um esforço, precisa ser persistente naquilo ali. Senão você não consegue avançar. Você não consegue melhorar. Mas como enxergar essa evolução é um pouco complicada quando você está no início, você precisa só permanecer. Porque é só assim que você vai lá na frente, né? Que você vai agradecer por ter começado. A gente só agradece quando a gente tá lá na frente. No início a gente não vê isso não. A gente fica sofrendo mais do que focando neste passo a passo. Eu queria incentivar você, se você começou alguma coisa recente, não necessariamente de luta, de academia, pode ser um estudo, uma outra língua, um trabalho diferente, enfim. Permaneça, porque no início realmente não é fácil, é desconfortável demais. Pra quem tá aprendendo inglês, eu já falei aqui com vocês que eu faço aula, sou péssima ainda. E é difícil você enxergar essa evolução, é desconfortável. Falar inglês é desconfortável, aprender algo diferente. Mas o segredo está em não desistir. A gente não pode desistir, principalmente no início. Porque se a gente desistir no início, a gente não sabe nem onde que a gente poderia chegar. Por exemplo, corrida. Eu comecei a corrida no início, gente. Eu compartilhei aqui com vocês, isso foi no ano passado. Eu não conseguia correr 1 quilômetro sem passar mal. E é 1 quilômetro, eu acho que não dava nenhum, na verdade. E eu não conseguia sem passar mal. Hoje eu faço 5 e tá ficando tranquilo. A minha meta agora é correr 10. É muito pra quem corre 21, não é muito. Mas pra mim, que não conseguia 1, é muita coisa. Agora imagina se eu não tivesse persistido. Se eu não tivesse insistido nesse mundo da corrida. Eu não saberia do que eu era capaz. Eu não saberia que eu, Thaís, conseguia fazer isso. E por isso é importante permanecer, por isso é importante continuar até a gente ver onde a gente pode chegar. E é interessante que o professor lá de luta, ele é muito bom no que ele faz. Ele é faixa preta no jiu-jitsu e
tem mais de 100 lutas aí nas costas, enfim. Ele fala, gente, tem 25 anos que eu tô na luta. E até hoje, quando eu vou lutar, eu aprendo algo novo. Porque sempre tem. Eu imagino que até quem seja faixa, acho que marrom, aprende algo novo, porque é assim. Mas é só continuando, é só insistindo nisso ali que a gente vai de fato ver o potencial, o nosso potencial de verdade. Acho que é assim que a gente vai conseguir ver. Insistindo mesmo. E sabe algo que você não pode fazer? Você não pode se comparar a quem está ali há anos. Não pode. Esses dias, recentemente mesmo, eu fiz um vídeo aqui sobre comparação. Acho que tem uns 2 vlogs atrás só, sobre comparação. E você não pode se comparar a pessoas que estão nesse processo há anos. Imagina o Daniel, que começou agora o jiu-jitsu, faixa branca, não sabe nada, se compara a esse professor, que é faixa preta e está lutando há 25 anos. Ele vai desistir disso dali, nunca mais vai voltar e não vai ter a noção do potencial dele se ele tivesse continuado. A gente não se compara a quem tá na luta há anos. A gente precisa se comparar ao que a gente era antes. É o exemplo da luta aqui, da corrida aqui que eu falei com vocês. Prontíssima. Deu esses 2 bowls aqui, dá pra minha semana. Mas aí eu vou aproveitar, vou colocar um feijão de molho aqui, porque eu sei que o que tem aqui só vai dar pra hoje. Por que eu faço isso e como que eu faço isso? Vamos lá, como? Só coloco água e vinagre, vocês vão vendo aí. E vou trocando a água a cada 8 horas. Por que eu faço isso? Tem gente que sente desconforto, excesso de gases, distensão abdominal e por aí vai, quando come feijão. E é justamente por não fazer esse processo de demora. Isso aqui vai tirando os... esqueci o nome, os fitatos. Esqueci o nome, eu deixei. Mas é justamente isso que nos faz mal. E aí vai dando uma espuminha aqui depois de algumas horas. Eu vou mostrando pra vocês. Até que essa marca aqui dá menos. Se a gente compra uma marca que é um pouquinho, sei lá, mais ruim, dá muito. Lentilha dá muito, grão de bico dá muito. E aí eu vou fazendo isso, deixo pelo menos 24 horas. Que já é um tempo bom. E aí dependendo do grão eu deixo mais ainda. Grão de bico e lentilha eu deixo mais. E aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes, fazer esse processo aqui. Por isso que eu faço. E agora vamos lá, que já deu hora que eu tenho que tomar banho, arrumar e trabalhar. Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter gravado pra vocês depois de ter me arrumado, não é mesmo? Pra ficar mais apresentável, mais suave aos olhos. Mas o que eu fiz? Eu gravei depois de um treino intenso. Eu vou aproveitar esse período da tarde agora pra atender. Já atendi, na verdade. E vou gravar mais algumas aulas pro desafio de 21 dias que eu coloco no Instagram. E já até falei com vocês aqui. Vou deixar o link pra quem se interessar. Bom dia, vlog. Acho que no vlog passado eu coloquei a minha amiga da escada fazendo um abdominal assim do meu lado. Um que ia contar sobre ela depois e nem lembrei de contar. Mas é o seguinte, essa moça, eu vou começar a contar o caso aqui, mas eu sei que não vai dar pra terminar. Mas por um mês mais ou menos, eu sempre fazia escada. Quando eu estava acabando, ela chegava. Ela sempre perguntava, falta muito tempo? Eu sempre estava acabando. Coisa assim, de no máximo 5 minutos. Eu falei, não, tô acabando. Aí depois de outro mês, ela foi e falava assim, eu adoro quando eu te vejo na escada, que eu já sei que eu sou a próxima. Que eu não vou ter que esperar. E que não vai dar pra fazer escada. Ok. Passou mais um mês. Peraí. E aí depois de um mês, ela começou a puxar assunto
contar a história da vida dela, algumas coisas que ela tava passando, cirurgia no joelho, e, enfim, muita coisa. E aí nós começamos a conversar por alguns minutos, todos os dias, nessa troca da escada, sabe? E até então eu não sabia o nome dela. E eu sempre contava as histórias pro Dan, falando que é amiga da escada. O interessante é que eu comecei a falar com vocês, depois já cheguei em casa, já tive que fazer um tanto de coisa, tomei banho, me arrumei. Agora sentei, já estou resolvendo alguns estudos aqui, e aí que eu lembrei que eu nem terminei de falar. Continuando a história, depois aí de mais um mês, não, acho que eu falei isso. E aí como que eu descobri o nome dela? Depois de aí já uns 2, 3 meses, né? Ela perguntou, na verdade isso foi na semana passada, ela me perguntou se eu era nutricionista. De repente, eu não tinha, sei lá, não tinha mostrado nada que era nutricionista, eu nunca tinha comentado com ela isso. E aí eu pensei, de onde que ela tirou isso? Mas sim, aí a gente começou a conversar assuntos sobre nutrição e enfim. Mas depois eu fiquei até pensando de onde que ela tirou que eu sou nutricionista. Ainda não perguntei ela, vou até perguntar. Mas aí nesse dia... Não foi nesse dia ainda. Conversando sobre nutrição, ela falou que ia agendar consulta comigo e tal, que ela tava terminando um projeto lá com uma outra. E eu acho que no dia seguinte ou na semana seguinte, não sei, eu aproveitei e falei, deixa eu pegar o seu contato. Você acha que eu vou perder a consulta? Claro que não. Deixa eu pegar o seu contato. Entreguei o meu telefone pra ela anotar o número. E aí então ela colocou o nome. E aí eu descobri o nome da minha amiga da escada. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque na hora que eu estava voltando pra casa, o Dan perguntou assim... a Susan foi? E a Susan tem uma semana que eu sei o nome dela, entende? Depois de 3, 4 meses. E eu fiquei rindo porque eu falei, o Dan já tá chamando ela pelo nome. Ela nem conhece o Dan. Eu sei que ela vai com o marido, eu nem sei qual que é o nome do marido. Mas foi assim, eu só falava, a amiga da escada fez isso e isso. A amiga da escada falou isso e isso. Eu contava isso, mas qual que era o nome dela pra mim? A amiga da escada. Até que eu descobri o nome dela, né? Depois de pegar o contato. E aí, então... a gente foi para um outro patamar. Mas foi engraçado, por isso que eu resolvi contar pra vocês. Porque, ai meu Deus, agora ela tem um nome. Agora ela tem um nome. Boa tarde, blog. Estou aqui com a minha vida. Tô brincando. Hoje eu comi o que eu queria, tá? Aquela baita daquela carne com uns aspargos e uma batata doce roxa. Tava assim, perfeito. E agora eu resolvi fazer um cafezinho descafeinado. E abrir esse ovo. Tem metade dele ainda. Não sei se é ainda ou se só tem metade, sabe? E eu troquei o papel dele que tava naquele tipo laminado. Eu esqueci o nome, mas tava ficando com o gosto do papel, aí eu tirei e coloquei nesse daqui. E vou pintar as minhas unhas logo após isso.
Bom dia, vlog. Não gravei, mas eu fiz um baita de um circuito hoje. E eu queria falar com você sobre o poder da influência. Ontem o Dan tava vendo um vídeo de um cara no YouTube, tipo vlog. Ele vive disso, de treino, e tem uma empresa de suplementos, se eu não me engano. E aí o vídeo que ele tava vendo ontem, o cara tava fazendo um circuito com os amigos, tem a academia dele e tal. E me deu uma vontade de fazer um circuito, assim, gigantesca. Eu tinha decidido que ia fazer só escada hoje, talvez abdominal. Mas aí chegou lá, falei, não, preciso fazer um circuito. Só porque eu vi o cara fazendo. E detalhe, claro que eu fiz adaptado à minha realidade, né, com os equipamentos que tinha. Mas ele fez um lá, que é tipo um remador, que eu era doida pra fazer, sou doida pra fazer ainda. Percebam o poder da influência. Eu sou doida pra fazer ele desde que eu vi House of Cards há milhares de anos atrás. E o presidente fazia. Vou deixar aí pra vocês verem. É quando eu vi ele, sou doida pra fazer, nunca vi em nenhum lugar aqui. Mas eu ainda vou fazer esse cardiozinho aí com esse equipamento. Mas é isso, o poder da influência. Eu vi o cara fazendo, me deu vontade de fazer, eu executei, foi tipo assim, maravilhoso. E é isso que eu quero ser pra vocês. Eu quero ser uma baita de uma influência positiva pra estudar, pra trabalhar, pra treinar e gostar disso, pra comer bem, sabe? Fazer uma comida bonita e sentir prazer naquilo que é saudável. Eu espero ser esse tipo de pessoa pra vocês.